Fala nação, hoje tem overdose de Mengão, Flamengo em dose dupla, às 5 horas da tarde contra o São Paulo e às 9 horas da noite contra o Nova Iguaçu, com uma observação, né? O Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu sem treinar. Já já eu explico o porquê para vocês. Sobre a pré-temporada do Flamengo, 2 jogadores estão se destacando: Alcaraz, o Charlie, e também o Matheus Gonçalves, falando sobre Flamengo acionar a FIFA. Flamengo entrou realmente com esse pedido na FIFA porque nem o Leixões e nem o Estrela Amadora pagaram por seus jogadores, né? O Igor Jesus e também o Verton. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou começar o vídeo, lógico, falando sobre essa overdose de Flamengo. Flamengo em dose dupla. Flamengo vai jogar contra o Nova Iguaçu às 9 horas da noite e também contra o São Paulo às 5 horas da tarde, né? Flamengo que está fazendo sua pré-temporada na Flórida. Vou começar falando sobre esse jogo que o Flamengo fará nos Estados Unidos. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo às 5 horas da tarde e prestem atenção em relação à transmissão, né? Tem para todos os gostos. Tem transmissão no YouTube, transmissão na TV aberta e também na TV fechada. Em relação à TV fechada, Sport TV transmite, na TV aberta a Band transmite e no YouTube TNT Sport fará a transmissão. Flamengo vai enfrentar um São Paulo um pouquinho descaracterizado, né? Até porque o São Paulo já mandou alguns jogadores para a estreia do São Paulo contra o Botafogo de São Paulo pelo Paulistão. Então, o Flamengo vai enfrentar um time mesclado, né? Flamengo que fará sua estreia com o time principal na temporada de 2025 e provavelmente entre em campo com a seguinte escalação: no gol, o Rossi, lateral direito, Wesley, o esquerdo, Ayrton Lucas, caso o Alexandro seja o zagueiro, né? Existe essa dúvida porque o Léo Pereira tá no Brasil, então o Léo Ortiz será um dos zagueiros e existe essa dúvida, né? Se o Alexandro será o zagueiro ou o João Vitor. Se o João Vitor for o zagueiro, o Alexandro joga como lateral. Se for o Ayrton Lucas, o lateral, o Alexandro joga como zagueiro. Na parte de volante, Pulgar. Um pouco mais à frente, Gerson, junto com o De La Cruz, né? Os dois comandando ali o miolo do Flamengo, e no ataque o Luiz Araújo, que fez muita falta no ano passado, né, cara? Estava sendo, né, um dos melhores jogadores na temporada passada, teve uma contusão muito grave, sofreu muito com isso, retornou no finalzinho do ano passado e com certeza esse ano vai ser o ano do Luiz Araújo. Então, Luiz Araújo no ataque junto com o Plata e também o Bruno Henrique. É isso pro Mengão enfrentar aí o São Paulo, essa partida na pré-temporada na Flórida. O jogo será no Luke Hart Stadium, na Flórida, e com certeza a nação rubro-negra estará em peso apoiando o nosso Mengão, porque torcedor do Flamengo tem em todo lugar do mundo, e na Flórida não é diferente. Então é isso, vamos partir para cima do São Paulo. E falando sobre Campeonato Carioca, o Flamengo começou muito mal, né? Mal das pernas, 2 partidas, apenas um empate, e o Flamengo amarga a 11ª colocação. Só é melhor do que o Bangu, que tem também apenas 1 ponto. Então, independente de quem entra em campo, o manto sagrado não merece ser tratado desse jeito. Então hoje, a partir para cima do Nova Iguaçu, às 9 horas da noite, com transmissão pelo Premier, tá? Nova Iguaçu está na 3ª colocação da tabela, então precisamos realmente da vitória, precisamos dos 3 pontos, até para não pôr em risco a classificação para a próxima fase, tá? E uma observação bem importante para essa partida contra o Nova Iguaçu: o Flamengo não conseguiu treinar, né? O Flamengo iria treinar no Castelão, mas por causa das chuvas, o Flamengo apenas treinou ali, fez um aquecimento regenerativo no vestiário, tá? E o Flamengo deve ir a campo com o Diogo Alves no gol, lateral direito Daniel Salles, lateral esquerdo Zé Wellington, na zaga Pablo ao lado do da Mata. Em relação ao meio-campo, Fabiano, o Lucas e também o Lohan. E no ataque, Thiaguinho, Guilherme e Carlinhos. Já tem também bastante experiência e precisa mostrar um futebol melhor, né? Carlinhos que talvez esteja de saída do rubro-negro. O técnico é o Kleber dos Santos e ninguém sabe também se o Kleber dos Santos permanece após o rodo ter passado na base rubro-negra. É isso, meu palpite para essa partida é 2-0 o time do Flamengo, ou até 2-1, né? O Nova Iguaçu também não tá de bobeira, é um time difícil de ser batido, então coloca aí 2-1 meu palpite para esse jogo, com o gol do Lohan e um gol do Carlinhos, né? Vamos ver se ele desencanta, se ele faz mais um gol nesse Carioca. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Então não se esqueçam, Flamengo joga às 5 horas da tarde contra o São Paulo, transmissão pelo Sport TV, pela Band e também pelo TNT Sport no YouTube. E essa partida que o Flamengo joga às 9 horas da noite contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, essa partida terá transmissão exclusiva do Premier. E bom jogo a todos.
Agora, rapaziada, falando também sobre a nossa pré-temporada. Tem 2 jogadores do Flamengo que têm se destacado bastante com o técnico Felipe Luiz nesses treinamentos, né, para preparar o elenco para uma temporada bem complicada. Essa temporada de 2025, o Flamengo pode fazer mais de 80 jogos. É jogo para dar e vender, né? Tem o Mundial no meio do ano e o Flamengo também está classificado para praticamente todos os campeonatos nessa temporada de 2025. E nada melhor do que a gente ter um elenco repleto de excelentes jogadores. O Flamengo não precisa ir tão ferozmente ao mercado porque a gente já tem um elenco com jogadores que tem uma qualidade muito acima da maioria dos clubes aqui no Brasil. E hoje em dia a gente, além de ter bons jogadores, né, a gente também tem um excelente técnico. Em relação aos jogadores que estão se destacando bastante nos treinamentos nessa pré-temporada, o Charlie, o Alcaraz, que é um jogador que veio a peso de ouro, né, se complicou no final da temporada de 2024, também tem aquela adaptação, né, todos os jogadores precisam de tempo. Então o Alcaraz vem se destacando nos treinamentos e também o Matheus Gonçalves com um aproveitamento espetacular nas finalizações. Então, se algo de bom a gente tira dessa pré-temporada, desses treinamentos em relação a destaques do Flamengo, tanto o Alcaraz quanto o Matheus Gonçalves, né? Alcaraz que é a contratação mais cara da história do rubro-negro. Mais de 120 milhões de reais, para ser preciso, 125 milhões de reais. Então, a gente realmente cria uma expectativa grande, né? O jogador é um jogador muito novo e o Matheus Gonçalves já é um velho conhecido da torcida. Mas com outros técnicos, o Matheus Gonçalves não tinha tanta oportunidade. Mas na mão do Filipinho, na mão do Felipe Luiz, realmente o Matheus Gonçalves já deu um caldo no ano passado e nesse ano a expectativa é para que ele tenha o melhor ano de sua carreira. Matheus Gonçalves, que o Bragantino estava babando para contratar, o Flamengo não vendeu o jogador e para mim, corretamente, é o que eu falei no começo da matéria. Com tantas partidas o ano inteiro, é impossível que não tenham jogadores punidos com com cartões vermelhos, punidos com o terceiro cartão amarelo, problemas de lesões também, venda de jogadores. Então precisamos de um elenco recheado de bons jogadores e é isso que a gente tem, pelo menos na minha opinião. Na opinião de vocês, o Flamengo ainda precisa fazer quantas contratações para essa temporada de 2025? Aguardo a sua opinião aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, falando de capitão rubro-negro, quem é o cara que fica com a faixa no braço dentro de campo, escolhido pelo Felipe Luiz para essa temporada de 2025? Existem 4 que estão ali elegíveis ao cargo, mas apenas um é o principal. E é lógico que é o Gerson, nosso coringa. Além dele ser coringa dentro de campo, ele também tem a braçadeira de capitão porque tem uma moral gigantesca com o restante do elenco. E lembrando para os senhores que nessa temporada o jogador, para chegar no juiz, ele tem que ser capitão. Se não for capitão e o jogador quiser vir falar com o juiz e não sei o que e reclamar alguma coisa, o árbitro está orientado para aplicar o cartão amarelo direto. Então essa parte de capitão dentro de campo é bastante importante. Já era importante. Agora com essa nova regra, né, essa nova orientação da CBF para os árbitros, isso fica mais evidente, né, essa importância do capitão. Outros capitães para o Flamengo são Arrascaeta, Bruno Henrique e o Alexandro, né? Se precisar, o Alexandro está lá, tem uma experiência tremenda, não tem tanta moral com o elenco quanto esses outros atletas, chegou há pouco tempo, mas se precisar, o Alexandro tem essa experiência para ser o capitão rubro-negro. Então é isso, apenas uma curtinha, apenas uma curiosidade para a gente ficar de olho no nosso Mengão para essa temporada de 2025. Nação rubro-negra, o prazo se esgotou. Em relação aos jogadores Verton e também Igor Jesus, o Flamengo entrou na FIFA, acionou a FIFA para poder receber esses valores, né? O Igor Jesus, o Flamengo tem a receber em torno de 15 milhões, 14 milhões de reais, mais ou menos, do Estrela Amadora de Portugal. E em relação ao Verton, o Flamengo ainda tem a receber em torno de 6 milhões de reais. É uma grana que vai ajudar bastante o time do Flamengo, já que o próprio BAP, né, o presidente, ele revelou que os cofres do Flamengo não estão cheios, né? Estão, na verdade, quase vazios. Então, 20 milhões de reais entrando para o rubro-negro, tá excelente. O Flamengo entrou na FIFA, agora a gente vai aguardar qual vai ser a resolução dada e a gente vai também ficar esperando esse dinheiro entrar nos nossos cofres para ajudar nessa temporada de 2025. Valeu, nação rubro-negra, tenham um excelente domingo, 2 jogos hoje, vão para cima deles, até a próxima e saudações.